Ao longo da sessão, a Ana pediu-me para eu ler pedaços, já que utilizamos a palavra pedaços do texto. Fui eu que os escolhi e são mesmo frações, também para não denunciar todo o texto, para ficarem com alguma curiosidade. Quando quiseres que eu pare... Só o sim. A guerra não acabou. Acordei sobressaltada. Um grito no outro lado do corredor. Era a guerra. Era a guerra dentro da cabeça do meu pai. Não escolheu ir. Ordenaram-lhe que fosse. No rescaldo da Segunda Guerra Mundial, a África libertava-se dos seus colonizadores. Por todo o continente, novos países tentavam construir-se. E o presidente do Conselho, António de Oliveira Salazar, ainda a bater o pé pelo Portugal que ia do Minho a Timor. O confronto começou em Angola, em 1961, e alastrou à Guiné em 1963 e a Moçambique em 1964. Não era assunto a guerra. A guerra era aquele grito, a tensão quase constante, a desconfiança, o isolamento, a explosão recorrente. E fotografias a preto e branco. O pai vestido de soldado ao lado de um helicóptero. O pai vestido de soldado em frente a uma palhota. O pai vestido de soldado a segurar uma G3. O pai vestido de soldado a montar uma bicicleta. A África. Sim, podia ser assunto. Eu ouvia. Eu ouvia o pai e a mãe falarem em África. E eu, onde é que eu estava? Perguntava. Tu estavas comigo, dizia o pai. Tu estavas comigo no mato. O pai dizia isto e ria-se. O pai dizia isto e riam-se todos. Eu ri-me quando compreendi o que o pai queria dizer. E fiquei com um ar muito sério quando vi nisso uma espécie de pecado original. Uma culpa congénita, hereditária, porventura impossível de expiar. Boa noite. Parabéns, Cristina. Já li o livro. Parabéns. A saudação às minhas colegas da mesa. Boa noite a vocês todos. Eu estou com um problema de implantes. Portanto, falo assim um pouco como não se deve falar. Peço para serem tolerantes, está bem? É Movimento Perpétuo. A Cristina, no Facebook e tudo quanto era sítio, explicava que é um livro muito pequeno. Muito pequeno. Dá para ler do Porto a Lisboa. É um livro pequeno. Não posso dizer que não. É um livro pequeno. Mas sendo tão pequeno, nesse livro cabe o mundo todo. É extraordinário. Pelo menos o mundo dos portugueses. Digo o mundo dos portugueses, não digo o mundo português. E o mundo dos portugueses vai da Inglaterra, do endividado, coitado, vai da Inglaterra até Timor, e dos anos 20 da perseguição política até à atualidade. É muita coisa para um livro pequeno, mas cabe lá tudo. Há livros pequenos que são prodigiosos. Estou a pensar, por exemplo, o Manifesto do Partido Comunista, do Karl Marx, é pequeníssimo. Estou a pensar no livro do Benjamin Franklin, Como Enriquecer, ainda é mais pequeno. E tiveram um efeito na história um e outro, sendo pequeninos. O livro centra-se, sobretudo, em experiências de vida, em subjetividades e os contextos em que essas subjetividades evoluem. Convoca mulheres, vai ficar como um selo que é um livro que dá voz às mulheres, mas não é. Também dá voz aos homens, também dá voz, e de que maneira, às crianças. E
E essas crianças, esses homens e essas mulheres vivem todos momentos muito difíceis. Ou momentos de alto risco. Momentos difíceis, a guerra colonial, a descolonização, as migrações, a imigração clandestina, a invasão pelos japoneses de Timor durante a Segunda Guerra Mundial. Portanto, situações mesmo muito, muito difíceis. Ou situações de risco. Um dos capítulos que vai ser dos mais populares do livro da Cristina é aquele que diz respeito à passadeira de homens. A passadeira de homens tinha um movimento pequeno, pendular, ora deste lado, ora daquele lado da fronteira. Mas vivia riscos enormes. Mal começou o ofício, comprou uma pistola. A Raquelina. A Raquelina. Comprou uma pistola para se defender. Este livro é um retrato de Portugal, mas é um retrato que Portugal não está habituado a ver. Portugal gosta sempre de se ver ao mesmo espelho. Este aqui vai obrigar a ver coisas para além desse espelho principal. Isso faz-se a partir de memórias partilhadas. Memórias partilhadas pelas pessoas, memória partilhada pela Cristina, e a gente tem sempre aquela mania de se perguntar: memórias são fiáveis? Quem conta não está sempre a reconstruir a vida? Quem recebe não está sempre a configurar o outro? Eu vou fugir das teorias e vou para as práticas. As pessoas, mesmo em condições muito difíceis, são capazes de resgatar a memória que a gente nem sequer tem ideia. Houve uma altura que eu me divertia, quando ia para fim de semana para Melgaço, que era fazer entrevistas a pessoas idosas, a velhos. E numa altura estava a fazer uma entrevista a uma velha de 92 anos e a dois homens, também da mesma idade, mais ou menos, não é? E eles começaram a entrar em uma espécie de dinâmica própria, não é? E a um dado momento eu perguntei-lhe, e as modas? Gostavam das modas? A moda, na linguagem daquele tempo, era a dança. E a gente, para falar com eles, o melhor é utilizar a linguagem deles. Depois começaram a carburar todos juntos, e a um dado momento, a tia Bonança, que era a senhora de idade, lembrou-se dos sapatos que tinha levado ao baile de não sei onde. Lembrou-se dos sapatos que tinha levado ao baile de não sei onde. A capacidade que há de resgatarmos a memória tem um poder e um efeito próprio. Quando teorizamos a dizer que a memória não é isto, não é aquilo, a gente tem que ver mais ou menos. Assim como, eu vou fugir um bocadinho do teu livro, já volto, a memória tem um poder sobre o presente que é qualquer coisa de formidável. Mais uma historinha rápida. Nessas entrevistas, entrevistei um senhor, o tio Manuel Cameiro, tinha 100 anos. E a mulher dele ainda era viva, tinha 102 anos. Estão a ver? Entrevistei até vários dias e feita a entrevista, lá andamos. Passado um tempo era a Páscoa. Nós andávamos a passear pela Páscoa, vimos a casa do tio Manuel Cameiro, porta aberta, entramos. O quarto do tio Manuel era à esquerda, logo entrava-se logo à esquerda. E eu lá vi o tio Manuel completamente prostrado na cama. Prostrado é mesmo prostrado, sem movimento, sem nada, não é?
E eu não sei o que é que me deu. Fui-me sentar à beira dele, afaguei-lhe a mão um pouquinho e depois disse-lhe a ele: não, lembra-se da posição do corpo de Deus, não, de Nosso Senhor dos Passos. O homenzinho levanta-se da cama, começa a contar a história da posição, aos gritos: Labitas, que fizeste ao vosso irmão, Labitas? O que é que isto quer dizer? Ele contou uma história dessa profissão, foi ele que organizou. Eu reparei que tinha uma importância muito grande na vida dele. Ele estava prostrado. Quem visse aquilo dizia que eu que era o bruxo. Era um bruxo. Que era um bruxo, porque realmente o homem estava ali como quem vai morrer e de um momento para o outro está completamente ativo. Eu preciso de apontamentos porque já não tenho cabeça. Disse que a Ana Cristina trata sobretudo de subjetividades. É verdade, não é? Pode ser. E como é que a gente pode captar subjetividades? De muitas maneiras. Mas a Ana Cristina teve algumas opções interessantes. Primeiro escolheu pessoas comuns. Ninguém se engane. Pessoas comuns não são pessoas iguais. São pessoas extremamente diferentes, mas pessoas comuns. Depois tem uma outra coisa, que é uma das coisas que eu mais gosto no livro, é que ela apresenta ao outro a sua subjetividade de uma maneira extremamente sóbria. Nós não temos fogos de artifícios. Nós não temos advérbios para cima e adjetivos para baixo. Há uma enorme sobriedade na apresentação do outro, que eu diria até que é uma forma de respeitar o outro. Depois há um terceiro aspecto que tem. Ela não sabe que tem, mas eu vou dizer que tem. Quando a gente põe a falar 20 e tal pessoas num livro tão pequenino, há um desafio muito grande. Ou todas falam mesmo, têm a mesma voz, ou têm vozes diferentes. Isto é, a voz que a Ana Cristina dá, ou tem a ver com a identidade da pessoa, com a cultura da pessoa, com o imaginário da pessoa, com os sentimentos da pessoa, e é uma voz, ou não tem, e é uma voz entre outras. Claro? Aqui fui claro. Conseguir num livro dar voz a tanta gente e dar a voz de cada um é extraordinário. Há um teórico dos estudos literários, que é o Mikhail Bakhtin, chamava ele a isto polifonia. Conseguir várias vozes, não idênticas, todas a falar à sua maneira. Está a dizer isso porque pôs as mulheres da sua terra a falar, não é? Sim. Mas esta questão da polifonia é muito importante. Não vale a pena estar a escrever um livro sobre 20 pessoas se têm todas a mesma voz. O que nós temos que partilhar de facto é a voz que cada um tem, a experiência que cada um tem, a identidade que cada um tem. E há uma maneira que não é óbvia para fazer isto. Vou dizer mais uma coisa que tu me paraste. É que a maneira como se conta a história, como se relata o outro, dá para criar uma multiplicidade de línguas ou não. E a maneira mais adequada a criar uma polifonia é aquilo que se pode chamar o discurso indireto livre. Não é o discurso direto de tantos discursos, é o discurso indireto livre, em que quem escreve joga de tal maneira que aqui está uma voz
está uma frase, ali está um considerando, ali aparece um marco, e as coisas fazem-se assim. E a identidade não é só feita de uma maneira. A Racalinda diz: eu, logo nos primeiros tempos de passar homens, comprei uma pistola. Não se diz assim. Diz-se é com o bailado de diferentes sentidos que há à volta da pessoa. Agora que ninguém me percebeu. Por falar da Racalinda, ela tem um livro pequeno e podia fazer maior. Podia. A Racalinda é uma passadeira de homens de Melgaço, uma mulher, que fazia a passagem clandestina dos imigrantes. Mas antes de Racalinda, houve em Melgaço uma outra mulher, sabes isso? Qual delas? Uma outra mulher, que essa era uma espécie de madrinha, ali da fronteira. Era uma, Dona Prazer? Dona Prazer? Uma da Gávea. Uma de Gávea. Era da Gávea e era dos anos 40, 50. E o que é que acontece? Isto é um trabalho de casa que eu lhe peço. No Tribunal de Melgaço existe o processo todo dessa madrinha dos passadores. É mais ou menos desta altura. E todos os processos que diziam respeito à imigração e, sobretudo, aos passadores, foi instruído pela PIDE. Está lá no Tribunal de Melgaço, um monte enorme. E, sendo instruído pela PIDE, eles viram tudo que se podia ver da vida daquela mulher. Cartas que interceptavam. Aquelas toalhas de papel dos restaurantes, coisas que tinham apontado, estavam lá. Está lá tudo. É impressionante. Não é a voz que tu gostas, mas é o documento. E aquilo está à espera que se faça alguma coisa. Eu tentei temos levar para o museu, para o espaço Memória e Fronteira. Não me deixaram. Em Portugal não se deixa nada. Há sempre leis que impedem tudo. Mas é verdade. E, portanto, eu gostava muito de ter Memória e Fronteira em Melgaço, aquele processo todo para as pessoas verem, mas não foi possível. Só uma coisa, eu estou a falar demais, só vou acabar com... Eu gostei também muito do prefácio do Vítor Pereira. E há uma parte onde ele diz, e bem, que as condições, os fatores, não se associam a um comportamento, associam-se, isso sim, a mundos de possíveis. Quem está neste contexto tem estas possibilidades. Quem não está, tem outras. É verdade. Também é verdade que as possibilidades que cada um tem a cada momento têm diferentes probabilidades. Umas têm uma probabilidade praticamente de não existir e outras têm uma alta probabilidade de existir. Portanto, esta é a ideia. Nós, em cada momento, temos um leque grande de possibilidades. Isto vai de encontro também ao Sartre, que tinha esta ideia da liberdade. O livro da Ana Cristina. Da Ana Cristina. O livro da Ana Cristina e a experiência mostra-me, isto é um dos meus contributos para o teu livro, que há certos momentos na vida das pessoas, momentos em que uma pessoa diz tudo se precipita, em que a tendência é que as possibilidades se afunilarem. Até ao ponto das pessoas às vezes terem a ideia de que só podiam fazer aquilo. Quando foi da fuga para a República da África do Sul, disse, eu só podia fazer isto. Mas há esta ideia do afunilar-se. É porque, para acabar, vou contar uma anedota que é para vocês verem o que é que isto pode querer dizer. Tinha 17, 18 anos.
Vim da França, muito atrapalhado ao Liceu de Braga, para ter uns certificados para me matricular na Sorbonne. Tempos muito contados. Faço isso, vou para a França, comboio, bilhete de ida e volta. Vou para a França todo contente, chego à alfândega, passaporte. Eu lá mostro o passaporte. E a seguir outra pergunta. Autorização militar. Que isso é uma coisa que as pessoas esquecem, o papel da autorização militar. A gente, quando vinha no verão ali a algum quartel, estava tudo cheio de imigrantes jovens que precisavam de autorização militar. Eu não sabia sequer dessa história da autorização militar. Mas tinha que estar em França. E não queria perder o comboio. Vocês estão a ver? Tudo se afunila. Às vezes de uma forma irracional. Mas tudo se afunila. O que é que eu faço? Saio da alfândega. Um amigo tinha-me levado de carro. E disse ao amigo: olha, tu vai e espera-me em frente à loja de Luís, já na Espanha, que eu vou passar a saldo. E lá fui a saldo, porque os caminhos de carros de bois, sempre a descer, porque em São Gregório é sempre a descer. Chego ao Rio Troncoso, dava para passar. Ela fala no Rio Troncoso. Dava para passar, subo para a Espanha. Portanto, passei a salto, entro no carro, lá vamos apanhar o comboio a 1 km de distância. Chegado já à estação de comboio, o comboio já tinha passado. Feitos malucos, tipo 007, numa estrada que naquele tempo era um horror, meteu-se na cabeça que havíamos de ultrapassar o comboio e chegar antes do comboio a Ourense. E chegamos. E lá fui eu para a França. Mas esta ideia, há um dado momento que quando as coisas se precipitam, eu não estava, nem sabia da necessidade de autorização militar, nem nada, as coisas precipitam-se e a gente aí vai enfiado. Pode ir para coisas muito graves. Eu fui para coisas muito graves, que podiam ser muito graves. Mas quando as circunstâncias são desse tipo, quando nós nos sentimos pequeninos perante o que está a acontecer, temos gestos que podem ser gestos enormes. Ó, Cristina, agora já acabei. Professor Albertino Gonçalves. Ana, queres um bocadinho só da Raquelinda? Não queres o... A Ana vai ler um bocadinho da Raquelinda. Depois dele falar das polifonias, vai-se notar muito o quanto eu não as consigo transmitir. Raquelinda não era de medo, era de antever manhas alheias. Comprou uma pistola de pequeno porte e elevada potência, uma 6,35 mm. Gostava muito dela, não a largava. Havia que ter respeito. Aqueles homens todos sem a gente conhecer, alguns eram maus. A gente não lhes podia confessar medo. Iam os moços à frente, por ali abaixo. O que ela queria é que fossem direitinhos, como as ovelhas quando se botam um rebanhinho. Tinham de ir por carreiros, tantas vezes estreitos, por outras vezes íngremes. Tinham de passar por onde calhava. Lembrava-se de os ouvir resmungar. Isto é o caminho! Empunhava a pistola, se necessário fosse. Dizia-lhes: vamos, é por aqui, vamos! Parece fácil. Agora que ali, no lugar de Sevide, a fronteira é uma ponte e a casa da guarda fiscal é uma casa de férias. Quando o rio Trancoso ia minguando, dava para saltar de penedo em penedo. Quando engrossava, era o diabo. Empunha-se a andar pela margem acima. O que lhe valia é que não faltava para onde. E depois, bastante mais à frente, andava a adoçar o bico aos polícias para que eles não a tivessem no seu ponto de mira. E mesmo assim, arriscava-se a ser fechada numa cela, sem ver sol nem lua. Uma vez, um dos homens perdeu-se do rebanho ou arrependeu-se de o seguir e quis voltar para casa, já nem sabe. Em vez de se sumir no campo de milho, entregou-se à guarda fiscal. Paguei-as todas eu.
Sentou-se com as 2 ajudantes no banco dos réus. Tivemos uma querela com os juízes. Estivemos toda a noite no tribunal. Nós chorávamos. Nós fazíamos tudo para que nos dessem a mínima pena. Cumpriu 23 meses de prisão e pagou 18 contos de multa. Olá, boa noite. Agora parece que é a minha vez. Eu sou a Patrícia Carvalho, sou colega da Ana Cristina. Eu não vou falar muito, já prometi isto à Ana Cristina lá no jornal. Eu acho que vocês, pelo menos a maior parte, já conhecem o trabalho dela, já lê no jornal. Aliás, muitas das histórias que estão aqui já passaram para o jornal público, mais ou menos da mesma forma. E aqui está aquilo que a Ana é, enquanto jornalista e enquanto pessoa, julgo eu. Porque são histórias muito bem escritas, são histórias, como dizia o professor, em que eu percebo o que é que ele quer dizer com subjetividade, porque de facto parece que é o olhar dela, mas ao mesmo tempo é uma coisa muito pessoal, estão ali a vida das pessoas e cada história é muito, muito diferente, cada linguagem é muito, muito diferente. Ainda bem que a Ana está a ler aqui trechos sempre em voz alta, porque percebe-se ainda melhor a musicalidade que tudo isto tem, o ritmo que tudo isto tem. E este livro tem outra coisa. Quando vemos o título Migrações, podíamos pensar que íamos ter aqui aquelas histórias que nós vamos ouvindo e que, infelizmente, nos últimos anos temos ouvido muito, não é? Das pessoas que têm saído nos últimos anos sempre à procura de uma vida melhor porque não tinham emprego, porque de um momento para o outro as condições se tornaram impossíveis. E essas histórias estão aqui. Mas estão muitas outras. Estão as histórias, como já disseram, das pessoas que foram obrigadas a sair para ir para a guerra, das que foram deportadas por questões políticas, dos que foram e depois voltaram, porque afinal não era bem aquilo que queriam. E isso tudo é um mundo inteiro, efetivamente. E tem outras coisas que, para nós que conhecemos a Ana, são ainda mais se calhar mais importantes, que são pedaços da vida dela, que estão aqui metidos, não é? Estas histórias, estas memórias de A Guerra Não Acabou 1 e A Guerra Não Acabou 2, este pai e esta mãe, são o pai e a mãe da Ana, e a gente lê aquilo e fica a perceber um bocadinho mais da rapariga que está ali sentada ao nosso lado. Ela própria com uma história de migração também, não é? Porque veio da Madeira para o continente. E depois percebe-se que ela está ligada a isto das migrações, porque a Ana nunca está parada. Aliás, nós temos um grave problema, porque ela está sentada atrás de mim. Já várias pessoas estiveram sentadas atrás de mim e aquele espaço nitidamente não chega para a Ana, é a única pessoa para quem o espaço não chega, porque ela está constantemente a bater-me com a cadeira nas costas. É a única. Portanto, ela tem este mundo todo que ela transmite para aqui de forma muito bonita, de uma forma absolutamente envolvente. Isto até se lê mais rápido do que do Porto de Lisboa, porque de facto nós entramos de tal maneira nas histórias destas pessoas que antes que demos por elas já acabaram, e eu também já li o livro todo, já tinha lido algumas das histórias no público e agora revi-as aqui, e percebemos que isto é uma coisa com a qual ela se identifica muito. Isto é fácil de fazer para ela, apesar de não ser para quase ninguém, mas ela escreve muito bem, não é preciso estar aqui a dizer isto, e isto é a vida dela. Mesmo as histórias que não são a vida dela também acabam por ser, porque são os temas que ela sempre se preocupou em trabalhar, e que ela gosta de trabalhar. Eu acho que se a Ana tivesse que ficar presa numa cadeira todos os dias a fazer um jornalismo de telefone, ia morrer, ia lhe dar uma coisa má, porque ela não consegue, de facto, e desaparece dias e dias, e nós não sabemos onde é que ela está, e quando volta, lá vem mais uma história destas que depois cabem aqui nestes livros, que são, de facto, fantásticas. Tem as histórias da Ana e tem também as histórias do nosso colega Adriano Miranda, não é? Que ela também conta aqui, a história da família dele em Timor. Nós todos também acompanhamos um bocadinho o processo de construção desta história. A Ana esteve para Lisboa muito tempo a pesquisar os arquivos e sabíamos que isto estava a ser construído, e também foi emocionante para nós perceber aqui este bocado da vida dos colegas. Portanto, este livro tem isso tudo. Tem migrações que não são só vontades de partir ou são obrigações, são pessoas que saem à força. Tem a vida dos nossos colegas, que nós ficamos a conhecer um bocadinho mais. Tem uma sensibilidade extrema. E tem essa coisa maravilhosa que é ter isto tudo num livro que, de facto, a Ana tem razão. É um livro pequenino, que se lê muito bem, muito rapidamente. E que nos deixa tão vontade. Isto não sei, porque tu ofereceste-me. Fantástico! Que custa 3,5€. Um dos livros são estupidamente caros. É verdade, bom, é maravilhoso. E depois tem outra coisa ótima, porque eu espero bem que tu sigas o desafio que o professor te deixou, porque eu quero ler a história dessa passadora e estou à espera então que tu vás para o tribunal fazer essa pesquisa, porque de certeza que
mesmo que seja assim um livro pequenino, É original. vai ser maravilhoso de ler. E eu não ia dizer mais nada, porque agora acho que vocês querem mesmo é ouvir a Ana, porque é por causa dela que nós estamos aqui. E queria agradecer o convite dela, foi um prazer ler o livro e ficamos à espera do próximo. Ela falou da outra Ana, mas vou falar eu. Ou outra Ana Cristina também. Muitas Anas. A guerra não acabou. 2. Um homem, uma mulher e um bebê, aos ais, caídos numa linha de comboio. Uma mulher de pé, curvada, a abraçar 2 meninos que choram. A mãe evita olhar para o televisor. Um menino a entrar pela janela de um comboio, o corpo em suspenso, os olhos rasos de água. E outro a subir uma ribanceira com um bebê ao colo, num pranto. A mãe prefere olhar para o que está a fazer. Descascar legumes, cortar carne, pôr a mesa, comer, lavar, louça, o que for. Revê-se no desespero de sírios, afegãos, iraquianos e outros empurrados pela violência. Eu sei o que é fugir. Eu sei o que é fugir com um filho em cada mão e outro na barriga. Ao tempo que isso foi. A mãe tinha quase 30 anos. André quase 9, Duarte 7. Eu nem fazia volume na barriga dela. Engravidara 2 meses antes, em Porto Amélia, hoje Pemba, a capital da província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique. Mudara-se havia pouco para Amatola, contígua a Lourenço Marques, hoje Maputo. O 25 de Abril foi muito bom, diz a mãe. Eu comparo a uma pessoa que andava com a roupa do lado do avesso e começou a andar com a roupa do lado direito. Se vais com o vestido do avesso, toda a gente nota que alguma coisa não está certa. E na África também ficou logo diferente. Era um regime terrível. Diziam que o Marcelo e o Salazar iam de avião. Com a roupa esfarrapada, ninguém sabia que eram do governo. E andavam pelas aldeias a falar com as pessoas. Em Moçambique diziam isso. Medo. Medo havia em todo o lado. Podias falar com alguém na rua e ser o Salazar, já viste? Não era só libertação da metrópole. Era também a libertação das colónias. Estava no programa do movimento das Forças Armadas. Democratizar, descolonizar, desenvolver. A questão era como tudo isso poderia ser feito. Os militares falavam em negociar uma saída equilibrada, mas queriam acabar o mais depressa possível com a guerra colonial. E não reagiam todos do mesmo modo. Os 162 mil portugueses de origem europeia residentes em Moçambique. Mais à frente. A mãe aguentou 3 dias sem comer, sem tomar banho, sem mudar de roupa. Lembra-se de um tipo que dava pão aos pequenos. Lembra-se de que eles comiam esse pão seco e bebiam água da torneira. Lembra-se de que a água saía quente. Lembra-se de salivar a olhar para a comida de uma mulher. Os soldados traziam-lhe cada prato. Eu fui falar com ela. Pedi-lhe um comeirinho. E ela disse-me que não dava, que era pessoa de muito alimento. Quando lhe perguntei onde esteve exatamente, a mãe usou a expressão campo de concentração. Um campo de concentração? Não pode ser, retorqui. Havia aí um quartel. Era afastado de casa, mas não era muito. Tinha muita gente e tinha tropa. Fui como esses tristes que vêm agora de fora. Sabem tanto para onde vão como eu sabia nessa hora. Não encontrei referências nos livros que li. Era como se todos tivessem sido revolucionários ou reacionários, heróis ou vilões. Só quando Quirino referiu o quartel dos fuzileiros percebi. Junto ao quartel havia uma dupla prisão. De um lado, os presos de delito comum. No outro, os presos controlados pela PIDE-DGS. E não faltava quem chamasse campo de concentração àqueles 8 pavilhões compridos, rasos, separados por pátios de terra solta. Tanta gente havia aí, afiança a mãe. Muitos choravam, uns porque a casa tinha ardido, outros porque tinham perdido o negócio. As horas iam passando e a destruição prosseguia lá fora.
Eu já andava caída. Ao terceiro dia tomei um copo de cacau que um soldado me deu e vomitei-o todo. Não era só a fome, o cansaço. Era o medo, o desnorte. Nem a gente sabia onde estava o teu pai, nem teu pai sabia onde a gente estava. E só mais um parágrafo, um pouco mais à frente. Uma katana no pescoço. Uma lâmina enorme, curva, com um cabo em madeira. Tantas vezes ouvi a mãe dizer que não maltratou, que tratou com delicadeza brancos e negros, que ajudou quem pôde, que até ia levar latas de leite condensado a mães que embalavam filhos famintos e que nos dias do fim lhe puseram uma katana no pescoço. Havia na mãe um grande sentimento de injustiça. Não conseguia perceber que não era o que ela fazia, era o que ela simbolizava. A simples presença dela ali, naquela terra há tanto tomada, explorada, violentada. O sentimento de injustiça desapareceu com a memória da lâmina enorme, curva no pescoço. Talvez se tenha libertado à custa de tanto ser dita. Uma katana? Já não sei. Apanhei tanto pedaço de mau caminho que nem é bom lembrar. Claro. Eu vou começar a falar, portanto, a debandada já. Olá, boa noite a todos. Muito obrigada por estarem aqui. Vou começar por confessar que estava em pânico esta manhã, porque há 2 dias que só recebo mensagens de amigos meus a dizerem que lamentam muito, mas não podem vir. Portanto, eu hoje acordei com aquela sensação de eu vou chegar lá e vou estar sozinha. Mas vocês não deixaram que isso acontecesse. E eu estou muito contente por vos ter cá a partilhar este momento comigo. E queria só dizer 2 ou 3 coisas sobre este pequeno livro que nasceu um bocado um desafio de um colega e amigo meu que não está aqui porque está em reportagem no estrangeiro, olha, o Adriano Miranda, que um belo dia veio ter comigo muito preocupado porque os tios dele já estavam numa idade muito avançada, o pai dele já tinha morrido, ele não tinha tido a ocasião de perguntar tudo o que queria ao pai dele e estava a pensar que se calhar um dia destes os tios morriam e a história de família deles, que é uma história incrível, que tem a ver com luta política, mas também com uma coisa de qual nós falamos muito pouco, que é a participação, ainda que indireta, de Portugal na Segunda Guerra Mundial. Houve um pequeno pedaço de território do antigo Império que foi invadido durante a Segunda Guerra Mundial, Timor. E ele veio falar comigo e eu achei que aquilo podia ser uma grande história e acabamos por escavar. Foi um processo muito interessante porque eu não estava habituada a fazer trabalho com tanto contexto histórico e foi muito interessante porque nós conseguimos desmontar uma história que se tinha transformado na cabeça daquela família. Ou seja, o Adriano não sabia já nada sobre o avô. O avô dele tinha sido deportado para Timor no final dos anos 20, no início da ditadura militar, mas ele achava, e a família dele toda achava, que o avô tinha sido deportado pelo Salazar, nos anos 30. O avô era um herói antifascista, um grande lutador, e tinha sido deportado pelo Salazar. Nada disso tinha acontecido. O homem não era antifascista, o homem era um comunista, sim,
que lutou durante os anos 20 para instaurar um regime comunista em Portugal. E, portanto, Salazar ainda não estava, ainda não era chamado para esta história. Então foi muito interessante mergulhar nos arquivos da PIDE, DGS, e estabelecer, por exemplo, contacto com um historiador australiano, porque eu não tinha propriamente meios para ir à Austrália consultar os arquivos militares australianos e conseguir a colaboração de alguém que está do outro lado do mundo e que viu o nosso entusiasmo com a história e que se deu ao trabalho de consultar os arquivos para nos ajudar a perceber alguns detalhes dessa história. E feita essa história, eu comecei a pensar na minha própria pré-história, na história dos meus pais. Até que ponto é que nós, a minha geração, a geração daqueles que nasceram depois do 25 de Abril, ou um pouco antes, até que ponto é que nós temos ou não a obrigação de preservar estas memórias? Porque já passou o tempo suficiente para nós começarmos a fazer perguntas aos nossos pais, aos nossos avós, aos nossos tios. E atrevi-me a fazer algumas perguntas ao meu pai e aos meus tios e à minha mãe, à família toda. E o que vocês encontram aqui é um bocadinho o cruzamento entre estas histórias, a história, portanto, de um padeiro que foi deportado para Timor por questões políticas, a história de um homem, que é a história do meu pai, que cumpriu o serviço militar em Moçambique, é a história de muitos outros homens que fugiram de Portugal, que escolheram não fazer parte dessa guerra, que fugiram assalto para a França. A história de mulheres que estavam na fronteira a ajudar esses homens a passar, ou que também foram com eles, e a história de muitas pessoas que depois disso continuaram a sair de Portugal e a procurar vida lá fora. Nós tivemos aqui um momento histórico de alguma euforia em que nos entusiasmamos bastante com o facto de termos empregadas domésticas ucranianas, que achávamos que já não tínhamos imigração com E. Eu lembro-me de ler textos sociológicos, textos de sociólogos, com esse grito de Portugal agora é um país de imigração com I, e nós já não temos imigrantes. Nós nunca deixamos de ter imigrantes. Nós sempre tivemos imigrantes. Mesmo nos anos 90 nós tínhamos muita imigração. E é uma coisa bastante interessante, porque verificar, para mim, enquanto jornalista, que no início deste século havia muito pouco trabalho jornalístico sobre a imigração que estava a acontecer. Era uma luta nas redações conseguir espaço para fazer trabalhos sobre imigração. E hoje em dia os jornais, as rádios, as televisões estão cheias de trabalho sobre a imigração. A imigração, sendo uma coisa transversal na sociedade portuguesa, neste momento foi assumida enquanto tal pelo jornalismo, e isso é absolutamente extraordinário. Ainda há pouco tempo estava a falar com a Andreia, que ele está sentado, sobre isso, que é um jornalista que é especializado em educação, por exemplo, como o Samuel, que ali está, poder trabalhar a imigração do ponto de vista da educação, do ponto de vista de quem vai para o estrangeiro estudar, ou fazer investigação, ou alguém como a Alexandra, que também ali está, poder fazer um trabalho sobre a imigração do ponto de vista da saúde, os enfermeiros ou os médicos que vão para o estrangeiro. Ou seja, a imigração não ser vista como um quintalzinho, não é? Como um mundo à parte, mas ser vista como uma coisa estrutural, uma coisa que faz parte da nossa identidade, que faz parte de nós enquanto portugueses. E não me quero me alongar mais, só queria deixar esta
de alegria por vocês estarem aqui e também de alegria por perceber que este tema, que para mim é tão importante, estar tão disseminado e tão entranhado na comunicação social. Não sei se alguém tem alguma pergunta que queira colocar aqui à Patrícia ou ao professor, não podem, ou a mim, ou a Ana. O professor está ali, já voltou. Mais ou menos. O professor Albertino Gonçalves, que eu devia ter apresentado a mesa, não é, antes, mas o professor é assim, das figuras da academia que eu mais prezo, porque primeiro é de uma informalidade extraordinária, que é muito pouco comum. Ninguém tem de lhe tratar por professor doutor, e ele trata toda a gente por tu. Mesmo que quando nós o tratamos por professor doutor, ele faz questão de colocar logo a coisa no ponto e de tratar toda a gente por tu. Não há aqui merdas, não há, professor? A influência da Espanha. A influência da Espanha e da proximidade. Na Espanha também tratam tudo por tudo. A França já mais ou menos, mas a Espanha... E eu fui criado na fronteira. Onde se vivia da fronteira. Da fronteira. A fronteira era um viveiro. A gente habitua-se muitas vezes à ideia da fronteira como algo que impede, como um obstáculo. Para muita gente é um viveiro autêntico. Em 1940, na minha terra, houve um professor que escreveu às autoridades a queixar-se que os alunos lhe faltavam todos às aulas para ir trabalhar no contrabando. Contrabando. Alunos de 6, 7, 8, 9. Como a Raquelinda começou no contrabando quando tinha 5 anos com uma barrinha de sabão. O mundo é assim feito. O contrabando é algo que exige muita organização. Não é uma pessoa que passa a fronteira à cultura. Exige mesmo muita organização. E uma parte da organização é o que dizia a Raquelinda, que é pôr os guardas do nosso lado. E havia duas maneiras de pôr os guardas do nosso lado. Uma era pagar-lhe por peça. A gente passava tantas embalagens de sabão, tinha que pagar X. O que era engraçado porque os contrabandistas estavam a passar as coisas e havia sempre um guarda fiscal a contar. O outro método era pagar por mês. Cada contrabandista pagava X à guarda fiscal por mês. E o sistema era tão bom que tinha depois um problema. Os guardas fiscais não apreendiam nada. E as autoridades de Lisboa e Porto diziam como é. Então os contrabandistas organizavam-se desta maneira. Cada um dava uma parte para que o guarda fiscal fizesse uma apreensão. Mas eu estou a dizer isto porque as pessoas mais humildes passavam para a Espanha, era frangos, eram ovos, eram coisas assim. É isso que passavam. E não estavam protegidas por estes pagamentos à guarda. Então era comum uma pessoa humilde ser apanhada a levar um frango e ir eventualmente para a cadeia em Ourense. Havia dois níveis, um nível protegido e havia outro nível que não era protegido e que estava sujeito muitas vezes a coisas completamente exageradas. Muitos contaram isso. Essa história do frango de Ourense, eu conhecia a mulher a quem aconteceu isso. O meu avô era guarda fiscal. Teve um enorme esforço quando a guarda fiscal foi extinta e ele teve de tirar, passou a GNR, teve de tirar a fotografia com aquele chapéu BB com a GNR. Mas eu lembro-me das histórias que ele conta e ele, pelos vistos, não fazia as histórias, pelo menos a memória da família é secreta, ele não era corrupto, antes pelo contrário. Mas uma história que ele contava, e a minha avó sobretudo contava, que eu achava curiosa, é que
quando era preciso fazer revista às mulheres, não eram os guarda-fiscais, eram as mulheres dos guarda-fiscais. Eram as apalpadoras. Exatamente. Chamavam-se mesmo assim. Exatamente. A minha avó era uma apalpadora. E eu lembro-me dela contar que no Jerez, onde eles chegaram a estar, que o meu avô era muitas vezes posto de castigo, portanto mandado para sítios estranhos porque deixava passar tudo. Deixava passar. E a minha avó fazia a revista, isso eu lembro-me dela contar, dizia que apanhava, mas ela falava em café, contrabando de café. E a gente perguntava, mas porquê é que deixavas passar e não sei o quê. E ela encolhia os ombros e dizia, como é que aquelas mulheres havendo alimentar os filhos? E portanto, há aqui esta parte que eu acho curiosa, que é das mulheres, das apalpadoras, trabalharem para a Guarda Fiscal sem serem remuneradas. Portanto, há uma instituição que funciona com o trabalho das mulheres dos guarda-fiscais que não são remuneradas por isso. E depois há, com certeza que há esses mensalões, essas coisas todas também haveria, mas também havia muita empatia por quem fazia do contrabando, ou quem tinha no contrabando, a única forma de sobrevivência. Havia muitas publicidades. Às vezes havia até muito paternalismo. Imagina que, por necessidade, uma mulher grávida ia buscar à Espanha mercadoria e aquilo era pesadíssimo. E saíam os guardas fiscais na frente. Os guardas fiscais preocupavam-se, sobretudo, com a saúde dela. Essas coisas, nós temos que ver. Eu contei a história de ter passado assalto para a Espanha. Mas foi com a cumplicidade tácita dos guardas. Se os guardas quisessem embirrar, ao ver-me sair dali e ao ir para o caminho que vai para... e atrás de mim, acabou. Eles não me podiam deixar passar sem autorização. Mas se eu fosse assalto, eles não me chateavam. Portanto, esse tipo de coisas existia muito. A guarda era terrível. Quando ia um guarda fiscal novo para o posto, eles estudavam muito bem estudadinho. Faziam turnos, dois guardas, de maneira a neutralizar esse novo. E se esse novo não quisesse alinhar, mandavam para um posto longínquo. Em meu caso, por exemplo, era a Meijoeira. Era lá no monte, lá ia o que não queria alinhar, ia para um sítio. São histórias. Mas essa é a verdade. Muitos dos guardas fiscais, que eram pessoas, ajudaram muita gente, foram cúmplices e muitas vezes não viram o que não quiseram ver. Isso vê-se de uma maneira muito simples. É a relação dos guardas fiscais com a população. Em Melgaço era o sítio, nos anos 60, que havia mais postos da guarda fiscal e que havia mais guardas fiscais. Na fronteira toda, não é? Mas as pessoas de Melgaço davam-se muito bem com os guardas fiscais. Não havia problemas. Quando havia um guarda fiscal que se portava mal, não se dava bem. De outra forma, seria impossível ter saído tanta gente do país se não houvesse conivência da polícia. Essas coisas são paus para dois micos. Nós estamos a falar de gente, de pessoas. Eu conheço um moço que só conseguiu emigrar à 5ª vez. Quer dizer que nas outras 4 foi apanhado. Teve azar, assim. E tu que trabalhaste com a Raquelinda sabes, cada tentativa de imigração custa. Dinheiro. Custa. Portanto, ter tentado 4 vezes sem ter resultado foi um investimento assim um pouco... Havia de tudo. As famílias tinham de se endividar. Uma coisa bastante interessante também na migração clandestina é que aqui no continente nós falamos muito da imigração para a França, de quem foi a salto para a França. E uma das coisas que me interessava trazer, e que está aqui no livro, é como é que os tipos que estavam nas ilhas fugiam. Quem estava na Madeira não ia ao salto, não cruzava ali a fronteira. E então, por exemplo, o meu tio, e isso aparece aqui, o meu tio João, teve de ir para Moçambique de barco, como se fosse viver para uma das colónias, e ir a salto para a África do Sul.
a fuga dos madeirenses era toda praticamente na altura para a África do Sul. Não havia madeirenses a fugir para a França, havia poucos. Sabes que isso mesmo assim não é novo. No século XIX houve assim uma imigração como houve nos anos 60. Foi uma coisa louca. E a imigração é sobretudo para o Brasil. Sim. E é sobretudo para o Brasil. E muita dessa imigração foi clandestina. Não tem problema. Como é que podia haver imigração clandestina daqui para o Brasil? Eles, em primeiro lugar, iam apanhar o barco, não ao Porto nem a Viana, mas a Vigo. A Vigo. Apanhavam um barco que ia para a Argentina, normalmente, mas que fazia escala no Brasil. E era assim que eles faziam. No século XIX houve quase tanta imigração clandestina como legalizada. E era dessa maneira. De uma maneira terrível, porque uma viagem de barco sem condições negociadas, porque era uma viagem muito complicada. Assim, não podemos falar só das coisas complicadas. Sim, claro. Também havia coisas boas. Esperança. A esperança e a solidariedade. Queres ler um bocadinho aí de alguma história? Que este parágrafo dos Estados Unidos? Não, se calhar aquela última. Ok. Só aquela última para. Ok. É uma história da Suíça esta. Ai, não sabia dizer uma palavra. Sabia português e mal. Estávamos na aldeia, que sabíamos nós. Cavar a terra e guardar ovelhas, não é? É ou não é? Custou-me muito. Não havia portugueses como agora. Eles falavam e eu não percebia. Começava a chorar. O meu primeiro patrão foi muito simpático. Arranjou-me um quarto onde estavam portugueses. Fiquei com uma mocinha. Ela também fazia limpezas. Não era para o mesmo patrão, mas era para um primo. Trouxe uma irmã e umas sobrinhas. Já foram todos para Portugal. Eu também estou a fazer contas de depressa. Um bocadinho mais à frente. Trabalhei 22 anos no mesmo hotel. Fazia camas. Agora, há uns dias, o patrão disse às pessoas de mais idade: Vá, vós já tendes muita idade. Criei-lhe os 3 filhos. Olhe que ele deixou uma miúda mais velha com 6 dias e foi para a Sardenha de férias. Guardei-lhe a mãe dele e ele deu-nos uma carta escrita à mão, toda em alemão, para nós assinarmos. Falo pouco alemão, não é ou não é? Trabalho com portugueses e italianos. Os patrões falam português. Eu digo-lhe, torno-lhe a dizer. Ele chegou lá a rir com esse papel na mão. Assinem isto. Eu assinei logo. Era como se fosse uma brincadeira. No fim ele disse: Vocês assinaram uma carta de despedimento. Eu conto isto e há pessoas que até ficam parvas. Olha, tenho 57 anos. Sempre fiz descontos para o Fundo Nacional de Pensões de Velhice e Invalidez. Tenho de ir ao desemprego. Vou ver o que me dizem. Eu sem trabalho não fico aqui. É ou não é? A vida aqui é trabalhar. Olha, vou para Portugal. Tenho a minha casinha em Pinheiro, Castro Daire, as minhas irmãs, os meus sobrinhos. Eu gosto de Portugal. Sempre é a nossa terra. É ou não é?